Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa revisão da jurisprudência dos tribunais superiores no ano de 2023. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Gobi, sou professor e colaborador do curso Processual Prime e vou estar nesse momento fazendo uma breve análise dos principais julgados referente à legislação penal e processual penal extravagante. Primeiro, nós queremos agradecer a sua presença. Muito nos honra a sua presença aqui no nosso curso, na nossa retrospectiva da jurisprudência em 2023. Nós agradecemos a sua confiança no nosso trabalho. E pelo compromisso que nós temos com o aluno, nós sabemos que nessa reta final de ano existem diversos compromissos sociais, diversas festividades, o que acaba reduzindo, de certo modo, a carga horária para os estudos. E diante disso, nós vamos fazer aqui uma breve análise dos principais julgados que nós acreditamos fielmente que pode ter incidência nos concursos públicos, sobretudo para o cargo de delegado de polícia, que terão as provas assim no ano de 2024, a exemplo de delegado de Santa Catarina e outros que estão na iminência de serem publicados os editais. Pessoal, vamos lá. Nós vamos iniciar a análise da ação direta de inconstitucionalidade número 5.567, que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Pessoal, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela questionou diversos dispositivos legais da Lei Federal 12.850. A Lei Federal 12.850 é aquela que define organização criminosa, traz consigo algumas técnicas especiais de investigação, a exemplo da colaboração premiada, da infiltração de agentes, estabelece um procedimento referente ao processo penal cujo objeto seja organização criminosa e ainda dá outras providências. Um dos dispositivos questionados em sede de ação direta de inconstitucionalidade foi exatamente o artigo 2º, parágrafo 1º. Pessoal, vamos recordar que o artigo 2º caput, ele traz consigo uma norma penal incriminadora para aquele que integra de alguma forma organização criminosa, para aquele que promove e financia a organização criminosa. E o parágrafo 1º desse dispositivo legal, ele pune com o mesmo rigor, no caso, a pena de reclusão de 3 a 8 anos, aquele que de alguma forma impede ou embaraça as investigações criminais envolvendo infração penal de organização criminosa, ou seja, o parágrafo 1º do artigo 2º, ele acaba por estabelecer como crime aquele que a sua conduta resulta num impedimento ou num embaraço para as investigações criminais deflagradas para a apuração de crimes envolvendo organização criminosa. E qual que é a situação? Nessa ação direta de inconstitucionalidade, os fundamentos utilizados para se postular pela inconstitucionalidade desse dispositivo é que ele viola o princípio da segurança jurídica, viola o princípio da proporcionalidade, do devido processo legal, da razoabilidade e também da legalidade em seus diversos desdobramentos. E por quê? Porque o autor dessa ADI, ele alegou que a descrição típica contida no parágrafo 1º do artigo 2º, ela é vaga, ela é aberta, ela é imprecisa, não havendo assim uma previsão minuciosa do que venha a ser impedimento ou embaraço para as investigações envolvendo organização criminosa, o que poderia, de certa forma, resultar numa insegurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar esse pedido na ADI, ele entendeu pela improcedência do pedido, ou seja, a Suprema Corte entendeu que essa norma penal incriminadora
não padece de inconstitucionalidade, sendo, pois, válida. E por quê? O STF ele entendeu que não há que se falar em violação a esses princípios previstos no texto constitucional, uma vez que o legislador ele foi suficientemente claro ao dispor que a tipificação criminal, nesse caso, é para quem, de forma indevida, impede ou embaraça uma apuração criminal que tenha sido instaurada para apurar, portanto, organização criminosa, crimes que sejam correlacionados com organização criminosa. Não é todo e qualquer tipo de conduta que vai se inserir na condição de impedimento ou embaraço nesse caso, mas apenas aquelas condutas que indevidamente influem de forma negativa na apuração criminal envolvendo organização criminosa. Logo, não existe violação a esses preceitos incertos na Constituição da República. Só fazendo uma breve revisão, pessoal, que esse artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850, de 2013, ele também possui outros julgados que não são do ano de 2023, como, por exemplo, o primeiro julgado é aquele que o STJ entendeu que não se restringe esse tipo de crime a condutas que venham a impedir ou embaraçar uma apuração criminal envolvendo organização criminosa, não se restringe ao âmbito do inquérito policial. Ou seja, eventual conduta capaz de resultar em prejuízo para um processo criminal, ou seja, uma ação penal já instaurada, havendo assim uma acusação devidamente formulada, cujo objeto seja crime envolvendo organização criminosa, pode haver a tipificação incerta no artigo 2º, parágrafo 1º, ou seja, não se restringe o artigo 2º, parágrafo 1º a condutas que sejam praticadas em inquérito policial, podendo alcançar, inclusive, condutas também praticadas no âmbito do processo penal. E um outro precedente também do STJ é que se trata de crime de natureza material, ou seja, enquanto crime material é aquele que pressupõe resultado naturalístico, nada mais é do que uma modificação externa e concreta no mundo exterior. Pessoal, nesse caso, para que haja a efetiva consumação dessa espécie de infração penal, há necessidade de se comprovar que houve um efetivo impedimento ou embaraço, ou seja, um efetivo prejuízo para a persecução penal que tenha sido instaurada para apurar crimes envolvendo organização criminosa. Perfeito? Então, em conclusão, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 2º, parágrafo 1º, que tipifica como crime impedir ou embaraçar de algum modo, e de modo esse indevido, investigações criminais deflagradas para apurar crimes envolvendo organização criminosa, não há que se falar em inconstitucionalidade. Ou seja, esse dispositivo se compatibiliza com o texto constitucional. Ok? Um outro pedido analisado em sede de ação direta de inconstitucionalidade diz respeito à previsão contida no artigo 2º, parágrafo 6º, também da Lei 12.850 de 2013. Pessoal, vamos lá. Essa lei prevê como um efeito da condenação a perda do cargo, da função pública, do mandato eletivo, e não obstante isso, ela também prevê a sua impossibilidade de ser o agente condenado e que perdeu o cargo ou a função pública respectiva, de ser reinserido aos quadros da administração pública, ou seja, a interdição para o exercício de qualquer outra função pública pelo prazo de 8 anos após o efetivo cumprimento da pena. Por quê? O autor dessa ADI entendeu pela inconstitucionalidade desse dispositivo legal. Sob qual razão? Violação ao princípio da proporcionalidade, violação ao princípio da razoabilidade, violação ao princípio da individualização da pena, entre outros aspectos.
Mas, novamente, o Supremo Tribunal Federal não encampou as teses fixadas na ADI e, consequentemente, julgou improcedente o pedido. E, consequentemente, declarou a constitucionalidade da previsão contida no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei Federal 12.850. Por quê? O Supremo Tribunal Federal entendeu que há uma maior reprovabilidade, pessoal, quando um agente público se insere no seio de organização criminosa e pratica crimes a partir de então. Na verdade, o maior grau de reprovação envolvendo crimes praticados por agente público sempre foi o entendimento firmado no âmbito dos tribunais superiores, inclusive com a possibilidade de se punir com maior rigor nesse caso. Consequentemente a isso, o STF entendeu que o Congresso Nacional, ou seja, o parlamento, valendo-se de suas competências constitucionais, ele, portanto, entendeu que se trata de um mecanismo de combate à corrupção e atos que são capazes de violar os princípios da administração pública, o impedimento de alguém ser reinserido aos quadros da administração pública após ser condenado por crime de organização criminosa. Ou seja, é uma previsão legal válida e que busca, nesse caso, inclusive, resguardar os princípios relativos à administração pública, que são aqueles previstos no caput do artigo 37 do texto constitucional. Então, em breve síntese, gente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a previsão contida no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei Federal 12.850 de 2013, que prevê o impedimento de uma pessoa que foi condenada por crime por crime envolvendo organização criminosa, por ter integrado organização criminosa, o impedimento de ser reinserido na máquina estatal, ser reinserido na condição de agente público pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, o STF entendeu que essa previsão ela é constitucional, ela é válida, não ofende aos preceitos constitucionais. Ok? Vamos prosseguir, pessoal. Gente, essa ação direta de inconstitucionalidade certamente vai ter incidência em concurso público. Foram conclusões que o Supremo Tribunal Federal, ele assim o fez e que já era, de certo modo, objeto de muito questionamento na doutrina, sobretudo quando se trata, por exemplo, como nós vamos falar mais à frente, do artigo 4º, parágrafo 14 da Lei 12.850 de 2013. Pessoal, uma terceira conclusão do Supremo Tribunal Federal diz respeito à previsão contida no artigo 2º, parágrafo 7º dessa lei que estamos tratando, que é a lei que trata da organização criminosa. O artigo 2º, parágrafo 7º, gente, diz o seguinte, olha, quando houver um possível envolvimento de policial com organização criminosa, nesse caso, a Corregedoria, além de instaurar os instrumentos de apuração de infração criminal ou mesmo de infração disciplinar, deve proceder com a devida comunicação ao Ministério Público, e o Ministério Público, nesse caso, ele pode designar um membro para acompanhar as investigações que tenham sido instauradas. Qual foi o questionamento do autor dessa ADI? O autor dessa ADI ele fala o seguinte, olha, essa previsão legislativa ela acaba por violar as atribuições legais e constitucionais que são estabelecidas às polícias judiciárias. No caso, a Polícia Federal, que está lá no artigo 144, parágrafo 1º da Constituição da República, e das polícias civis, previsto no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ou seja, há uma ingerência indevida pelo Ministério Público nesse caso, além de outros fundamentos mais.
Pessoal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa previsão legislativa não ofende a Constituição da República. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa previsão legislativa está em total harmonia com o texto constitucional. Por quê? Porque não desnatura, não infirma as atribuições constitucionais e legais das polícias judiciárias, que vão permanecer com a sua atividade investigativa. E não obstante isso, o Ministério Público possui como atribuição institucional e funcional exercer o controle externo da atividade policial. Está lá no artigo 129 do texto constitucional, em um de seus incisos. Então, nesse caso, não há que se falar em violação do texto constitucional. Então, a terceira conclusão da Suprema Corte é que a comunicação feita pela Corregedoria ao Ministério Público e a designação por este de um membro para acompanhar as investigações envolvendo um agente policial supostamente envolvido com organização criminosa não viola o texto constitucional. Perfeito? Beleza? Vamos prosseguir, pessoal, para a quarta e última conclusão da Suprema Corte na ação direta de inconstitucionalidade 5.567. Pessoal, vamos lá. A doutrina, ela questionava o artigo 4º, parágrafo 14 da Lei Federal 2.850, que prevê, basicamente, o seguinte: nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença do seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. A doutrina sustentava o seguinte: olha, essa previsão legislativa viola o texto constitucional no que toca exatamente ao direito fundamental ao silêncio, assim como se trata de uma previsão legal inconvencional. Por quê? Porque viola a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o chamado Pacto de São José da Costa Rica, internalizado no ordenamento jurídico brasileiro como norma de status supralegal, conforme o entendimento da Suprema Corte em recurso extraordinário com a repercussão geral reconhecida. Convenção essa que prevê, como desdobramento do direito ao silêncio, lá no rol do artigo 8º das garantias judiciais, a vedação à autoincriminação, ou seja, o imputado ele não é obrigado a ter um comportamento ativo capaz de autoincriminá-lo na persecução penal. Beleza? E o autor da ADI, com base também nesses fundamentos, pugnou pela inconstitucionalidade do dispositivo. O Supremo Tribunal Federal, pessoal, novamente entendeu pela improcedência desse pedido e, consequentemente, ele entendeu que não há incompatibilidade da renúncia ao exercício ao direito ao silêncio pelo colaborador, tampouco o compromisso legal de dizer a verdade, ou seja, essa previsão legal está em compatibilidade com o texto constitucional, conforme precedente da Suprema Corte na ação direta de inconstitucionalidade número 5.567. Por quê? Na verdade, por mais que haja uma falha legislativa quanto ao aspecto gramatical, que diz da renúncia ao direito ao silêncio, na verdade não se está o titular desse direito renunciando a esse direito fundamental. Na verdade, ele está exercendo uma faculdade que a lei lhe impõe, que o ordenamento jurídico lhe impõe, inclusive devidamente assistido por um advogado, ou seja, por uma defesa técnica, de renunciar o exercício desse direito, que inclusive, pessoal, diga-se, é um paradoxo você invocar o direito ao silêncio
e simultaneamente querer colaborar com os órgãos de persecução. Ora, se você quer celebrar um acordo de colaboração premiada, você quer, portanto, falar, você quer, portanto, dar conhecimento aos órgãos de persecução dos fatos de que tem conhecimento para receber, em contrapartida, os benefícios legais. Então, há uma incongruência querer se valer do exercício do direito ao silêncio, consequentemente, celebrar acordo de colaboração premiada. Então, diante disso, existe essa previsão de que o colaborador deve renunciar do direito ao silêncio nesses casos. E que esse direito não deve ser interpretado, identificando, essa previsão legislativa ela não deve ser interpretada como o esgotamento definitivo do direito ao silêncio constitucionalmente previsto. Não. Aqui o titular desse direito, no caso concreto em que ele se encontra, casuisticamente ele acaba por renunciar o exercício do direito ao silêncio. Perfeito? Então, gente, a quarta conclusão da Suprema Corte é o artigo 14, parágrafo 4º, que prevê a renúncia ao direito ao silêncio, deve ser interpretado como a renúncia ao direito de exercer o silêncio. Não há essa previsão legal incompatibilidade, desarmonia com o texto constitucional. Pelo contrário, há aqui uma compatibilidade com o texto constitucional, desde que interpretado conforme a Constituição, de que o titular renuncia o exercício desse direito no caso concreto. Perfeito? Até porque, pessoal, vamos lá, vamos fazer uma breve revisão do direito constitucional. Quando a gente trata dos direitos e das garantias fundamentais, a doutrina traz consigo a característica da relativização dos direitos fundamentais. Ela também traz da irrenunciabilidade, indisponibilidade, mas ela prevê a possibilidade dos direitos fundamentais serem objeto de relativização, sobretudo quando confrontados com outros direitos fundamentais. E aí é possível aplicar a técnica da ponderação, conforme já previsto no âmbito dos tribunais superiores e encampado também na doutrina majoritária. E o direito ao silêncio, ele também não goza de natureza absoluta, ele não possui status absoluto. Ou seja, ele pode, nesse caso, ser flexibilizado numa situação concreta que, inclusive, tende a trazer benefícios ao colaborador, uma vez que a colaboração premiada se insere no âmbito do chamado direito premial. Então, não há que se falar nesse ponto em violação a esse princípio, a esse direito fundamental. Perfeito? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essas 4 conclusões que a Suprema Corte proferiu no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, número 5.567, que foi publicado, salvo engano, no informativo 1017 da Suprema Corte. Perfeito? Gente, vamos lá. Outra breve análise que nós vamos fazer agora diz respeito à lei de execução penal. E aqui, na verdade, não é um julgado, mas, na verdade, o STJ, ele basicamente consolidou o seu entendimento através de súmulas persuasivas. O STJ já tinha esse entendimento, mas agora ele editou 2 súmulas persuasivas como forma de consolidar a sua posição. Isso é importante porque principalmente a súmula ela possui natureza vinculante, à luz do que dispõe o artigo 927 do Código de Processo Civil, e para vocês que vão fazer concurso público, evidentemente, atrai maior interesse do examinador. Pessoal, a primeira súmula é a súmula 660 do STJ, que trata o seguinte: a posse pelo apenado de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta de natureza grave. Perfeito? Pessoal, vamos lá. Primeiro ponto, o que é uma falta grave? Falta grave nada mais é do que uma infração disciplinar praticada por uma pessoa
que se encontra na condição de preso, cumprindo a sua pena, e que, consequentemente, irá resultar em consequências prejudiciais, como, por exemplo, a remissão de até um terço dos dias remidos, a interrupção do prazo para a progressão do regime de cumprimento de pena, consequentemente ser possível a regressão do regime de cumprimento de pena, perfeito? A falta grave, a depender da sua natureza, pode submeter a pessoa ao chamado regime disciplinar diferenciado. Enfim, a Lei de Execução Penal, a Lei Federal 7.210, de 84, ela prevê diversas consequências no que toca à falta grave. E a Lei de Execução Penal também passou a prever como falta grave, lá, através do advento da Lei 11.466, a posse por parte do apenado de aparelho celular, rádio similar ou qualquer outro capaz de possibilitar a comunicação com o ambiente externo. Está lá no artigo 50, inciso 7º da Lei de Execução Penal. Estou tendo cuidado de abrir o dispositivo e ler para vocês. Vamos lá. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 7º, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pessoal, então, diante disso, o STJ, ele basicamente está aplicando o texto legal para entender que se o preso, se a pessoa apenada, por exemplo, estiver na posse de um telefone celular, de um chip ou de qualquer componente essencial para que se permita uma comunicação com o ambiente externo, está cometendo sim uma falta grave. E aqui, gente, vamos fazer um breve parêntese, que se trata de falta de natureza grave, ou seja, uma infração disciplinar por parte do apenado. Não se trata de crime, pessoal. O STJ julgou isso em idos de 2021 para entender que, vou até colocar para vocês, a conduta de ingressar em estabelecimento prisional com chip de celular não se subsume ao tipo penal previsto no artigo 349-A do Código Penal. Perfeito? Agora, o que não impede, todavia, da sua caracterização como falta de natureza grave. Gente, uma outra situação diz respeito à súmula 661 do STJ, que, de certo modo, acaba complementando a súmula pretérita, aquela que nós acabamos de analisar. Pessoal, a súmula 661 fala o seguinte: a falta grave prescinde de perícia do celular apreendido ou de seus componentes. O que o STJ quer dizer com isso? O STJ está afirmando o seguinte: olha, se o apenado ele for, por exemplo, pego com um aparelho telefônico ou qualquer de seus acessórios, como o próprio chip, e não tiver uma perícia para se atestar se esse instrumento ele possui efetiva funcionalidade, ou seja, permitir de forma efetiva a comunicação da pessoa com o ambiente externo, ainda assim haverá falta grave, ou seja, não há necessidade desses instrumentos serem submetidos a uma perícia para se comprovar de forma cabal que estão em perfeita funcionalidade. Ou seja, se for possível comprovar por outros meios, por exemplo, a posse de um aparelho celular, de um chip, de um carregador ou de qualquer outro componente essencial e capaz de se possibilitar ao apenado com que este se comunique com pessoas do ambiente externo, ainda assim ele será responsabilizado disciplinarmente por cometer, nesse caso, uma falta de natureza grave, pessoal. Olha só o texto do STJ. O entendimento no sentido de que a posse ou uso
do aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível, sendo dispensável a realização de perícia no aparelho telefônico ou de seus acessórios como finalidade de se atestar a sua funcionalidade. Perfeito? Basta que se comprove a posse, nesse caso, pelo apenado e, consequentemente, ele responderá por falta grave. Pessoal, para a gente finalizar Lei de Execução Penal, o informativo 1084 da Suprema Corte. Deixa eu apagar aqui. O informativo 1084 da Suprema Corte é um informativo importante também. Por quê? Como nós acabamos de falar, turma, quando alguém submetido à prisão, à pena privativa de liberdade, comete uma falta de natureza grave, isso possui diversas consequências, dentre as quais, conforme previsto no artigo 127 da Lei de Execução Penal, a possibilidade de remissão de até um terço dos dias, a possibilidade de revogação de até um terço dos dias remidos. É uma das consequências da falta grave, ok? Turma, qual que é a situação? Antes de uma alteração legislativa prevista na Lei de Execução Penal, o Supremo Tribunal Federal ele já tinha uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante de número 9, para falar que se a pessoa penada praticar uma falta grave, isso pode resultar na revogação dos dias remidos, perfeito? E nesse caso, não há ofensa ao texto constitucional, a previsão que dispõe acerca da revogação dos dias remidos. Não ofende a individualização da pena, não ofende a exigência de fundamentação das decisões judiciais. O Supremo Tribunal Federal tinha essa súmula vinculante número 9. O problema é que, posteriormente, houve uma alteração legislativa no artigo 127 da Lei de Execução Penal, que passou a parametrizar, ou seja, passou a prever que a falta grave ela não pode revogar a totalidade dos dias remidos. Ela até pode revogar os dias remidos, mas até um terço, ok? E, nesse sentido, foi levada ao crivo da Suprema Corte a proposta de alteração ou mesmo revogação dessa súmula vinculante. Por quê? Porque lá na lei de súmula vinculante fala, quando houver alteração legislativa de lei que serve de base para enunciado de súmula vinculante, o STF ele pode ser instado a se manifestar para alterar, para modificar a súmula vinculante ou até mesmo revogar. E o STF ele se debruçou novamente sobre a possível inconstitucionalidade ou não da previsão que dispõe que a falta grave pode revogar agora até um terço dos dias remidos. Perfeito? Gente, o STF, para nós, o que importa é a seguinte conclusão. O STF ele falou o seguinte, olha, se a pessoa praticar uma falta grave, é possível, sim, a revogação de até um terço dos dias remidos. Isso não ofende o texto constitucional. Não ofende a individualização da pena, porque não estamos tratando aqui de persecução penal capaz de resultar numa condenação ao final. Não, aqui nós estamos tratando da fase da execução penal de sanção já estabelecida e que, diante de um comportamento negativo por parte do preso, ele pode ter consequências nessa fase, ou seja, não há que se falar em individualização da pena violada, e também não há que se falar em violação à necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Por quê? Porque o STF e o STJ, eles já tinham um posicionamento no seguinte sentido. O juiz, quando ele for identificar a falta grave e, consequentemente, proceder com a revogação de dias remidos, ele tem que fundamentar de forma específica a quantidade dos dias remidos que serão revogados
e, portanto, o dever de motivação da decisão judicial se mantém. Aquilo que está previsto no artigo 93, inciso 9 do texto constitucional, está intacto. O juiz ele tem o dever de fundamentar, de motivar de forma específica a sua decisão judicial. Ou seja, não infirma essa previsão constitucional. Na verdade, se fortifica. A necessidade de fundamentação da decisão judicial permanece intacta, portanto. Então, turma, para a gente fechar essa última conclusão da Lei de Execução Penal, o STF entendeu, portanto, que quando alguém comete uma falta de natureza grave no curso da execução penal, isso pode resultar na revogação de até 1/3 dos dias remidos. Isso não viola o texto constitucional. Ou seja, não há de se falar em ofensa ao princípio da individualização da pena, tampouco há de se falar em violação à previsão constitucional contida no artigo 93, inciso 9, que dispõe da exigência de que os magistrados possuem de específica e efetivamente fundamentar as suas decisões. Ok? Perfeito, gente. Vamos dar continuidade à revisão da jurisprudência de 2023. Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma análise do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, através de ação direta de inconstitucionalidade, 7.267, e também já adiantar também a análise pelo STJ, que foi feita em recursos repetitivos. Perfeito? Qual que é a situação, gente? Vamos lá. Pessoal, a Lei 11.340 de 2006, que é comumente denominada de Lei Maria da Penha, ela prevê o seguinte: quando se tratar de crimes cuja natureza da ação penal for pública condicionada à representação da vítima ou de seu representante legal, evidentemente, quem tem a qualidade para representá-lo, somente será admitida a retratação, a renúncia à representação perante o magistrado, e não só. É necessário que haja a designação de uma audiência especificamente designada para esse fim, e também estabelece como limitação temporal, o marco temporal, que essa renúncia à representação deve ser feita antes do recebimento da denúncia, havendo ainda a exigência de que o Ministério Público deve ser ouvido. Então, vamos lá, pessoal. A Lei 11.340 de 2006 prevê, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Pessoal, reparem que essa lei ela prevê diversas exigências quando uma mulher vítima de violência doméstica familiar, quando ela pretender renunciar à sua representação outrora formulada. É uma forma que o legislador encontrou para evitar com que mulheres vítimas de violência doméstica familiar possam ceder a ameaças e, assim, renunciar à persecução penal. Perfeito? Qual que é a situação? O STF ele analisou uma ADI que questionava uma interpretação dada a essa disposição legal no seguinte sentido: olha, o juiz ele não pode designar de ofício essa audiência. Aqui é só se a ofendida ela quiser efetivamente renunciar à representação outrora formulada. Se ela não se manifestou nesse sentido, o juiz ele não tem que designar audiência para ratificar a representação.
nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, como é o caso da ameaça do artigo 147. E não obstante isso, a parte contrária também não tem que pedir pela designação dessa audiência, tampouco o Ministério Público. Então, esse foi um primeiro questionamento. O segundo questionamento é o seguinte: olha, ainda que seja designada essa audiência, se a vítima ela não comparecer, isso não necessariamente resulta numa renúncia tácita, numa retratação tácita da representação formulada. Porque a lei, o artigo 16, ele é taxativo quando ele diz que a renúncia ela tem que ser feita efetivamente perante o juiz, ou seja, tem que ser de forma expressa. Perante uma audiência especialmente designada para esse fim, o Ministério Público tem que ser ouvido no ato, perfeito? Ou seja, eventual não comparecimento não tem que resultar, nesse caso, numa renúncia, numa retratação tácita. E isso foi encampado pelo Supremo Tribunal Federal. O STF ele conferiu essa interpretação ao artigo 16. Olha, o artigo 16 ele somente deve ser aplicado se a vítima, se a mulher vítima de violência doméstica ou familiar, se ela manifestar de alguma forma de que não pretende dar continuidade à persecução penal, ou seja, de que ela pretende renunciar à sua representação, se retratar da representação. Caso não haja esse tipo de manifestação por parte da mulher vítima, juiz, você não pode de ofício designar audiência para se ratificar a representação ou não por parte da mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Assim como, uma vez designada essa audiência, eventual não comparecimento não importa necessariamente na renúncia tácita ou na retratação tácita da representação. Perfeito? Então, pessoal, a conclusão da Suprema Corte é que o artigo 16 da Lei Maria da Penha, nesse caso, somente deve ser aplicado se a mulher manifesta de forma expressa a possibilidade de renunciar, de se retratar da sua representação. Aí sim, o juiz deve designar audiência para ouvir ela e também o Ministério Público, observado o marco temporal de recebimento ou não de denúncia, perfeito? Para se colher eventual retratação ou renúncia à sua representação. Caso não tenha havido por parte da mulher essa manifestação, ou seja, se ela não demonstrou interesse em renunciar à sua representação, juiz não designe audiência. Perfeito? Pessoal, o STJ já tinha um precedente nesse sentido também. Ele, inclusive, assim o fez através de recursos repetitivos, que também têm eficácia vinculante, também tem natureza vinculante à luz do artigo 927 do CPC. A audiência prevista no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006 tem por objetivo confirmar a retratação, não a representação. Foi o que eu acabei de falar. O artigo 16 da Lei Maria da Penha é para a mulher se retratar de sua representação caso ela tenha demonstrado interesse em se retratar. Se ela não demonstrou esse interesse, não tem razão para designar esse tipo de audiência. Perfeito? E não pode ser designada de ofício pelo juiz. Ou seja, a sua realização somente se faz necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar, trazida aos autos antes do recebimento da denúncia. Pessoal, se a mulher não manifestou interesse em se retratar, não deve haver audiência de retratação do artigo 16. Não pode o magistrado designar de ofício ou por provocação da parte contrária a audiência de que trata o artigo 16. Somente se a mulher vítima de violência doméstica ou familiar querer se retratar. Aí, nesse caso, o juiz ele pode designar, não só pode, como deve designar a audiência para colher eventual retratação por parte da mulher. Caso contrário,
O juiz não pode designar de ofício ou por provocação da outra parte. Perfeito? Gente, uma outra jurisprudência envolvendo, um outro precedente envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher, diz respeito à seguinte temática. Vamos lá. Vocês sabem que a Lei Maria da Penha, ela prevê no artigo 17 o seguinte: olha, é vedada, nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, pena de cesta básica, prestação pecuniária, multa, substituição de pena que implique o pagamento de multa, enfim. E também há uma previsão lá no artigo 41, que é o seguinte: olha, não se aplica nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher os institutos incertos na Lei 9.099, como, por exemplo, transação penal, suspensão condicional do processo, que é, inclusive, objeto de enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? E não somente isso, é o STJ que possui a súmula. E não somente isso, o STJ também possui outra súmula que fala o seguinte: olha, crimes ou contravenções praticados com violência ou grave ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher também impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade pela restrição de direitos. Perfeito? O STJ também possui esse enunciado sumular, essa súmula persuasiva. São duas súmulas do STJ, né? Vedação da transação penal, suspensão condicional do processo a crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, e também a impossibilidade de substituição da privação da liberdade pela restrição de direitos no caso envolvendo crimes ou contravenções penais no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Perfeito? Perfeito. Qual que é a situação? O STJ agora ele julgou a seguinte temática. Dito tudo isso, o que o STJ ele se deparou agora? Ele falou o seguinte: olha, mesmo que haja um crime cujo seu preceito secundário dispõe que a pena de multa ela pode ser aplicada de forma autônoma, ou seja, existe uma faculdade de aplicar ou a pena privativa de liberdade ou a pena de multa, como é o caso, por exemplo, previsto lá no Código Penal para o crime de ameaça, do artigo 147, perfeito? Que trata da detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ainda assim, tratando-se de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, descabe a aplicação isolada da pena de multa. Mesmo que o tipo penal preveja no seu preceito secundário a possibilidade de se aplicar isoladamente a pena de multa, ainda assim, tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é possível a condenação isolada a pagamento de multa ou de qualquer outra natureza, como prestação pecuniária e qualquer outra. Por quê? Caso contrário, pessoal, nós estaríamos regredindo, nesse caso, a proteção constitucional e também convencional, ou seja, de documentos internacionais, que deve ser dada à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Perfeito? Então, nesse caso, por conta dessa previsão do artigo 17 e também 41 da Lei Federal 11.340 de 2006, somado aos precedentes, aos entendimentos consolidados no âmbito dos tribunais superiores, não é possível, portanto, que alguém seja condenado por crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher a pagamento isolado de multa, ainda que o preceito secundário da norma disponha que a multa possa ser aplicada de forma autônoma, como é o caso do artigo 147, que trata do crime de ameaça. Não é possível, portanto. Perfeito? Pessoal, essa é, então, a conclusão que o STJ deu. Perfeito? A vedação constante do artigo 17
da Lei 11.343 de 2006 obsta, ou seja, impede a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado. Correto? Beleza, gente? E para a gente encerrar os precedentes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, que a gente sabe que tem bastante incidência em concurso público, para a gente finalizar de forma muito rápida, o STJ também entendeu que, se houver aproximação do réu com o consentimento da vítima, não há que se falar na tipificação criminal do artigo 24A da Lei 11.340 de 2006, consistente no descumprimento das medidas protetivas de urgência. Pessoal, de forma muito breve, a lei prevê como medida protetiva de urgência, por exemplo, a vedação pelo agressor de se aproximar, por exemplo, da vítima ou de pessoas de sua família, né? Dentre outras medidas protetivas de urgência, afastamento do lar, enfim, ok? Se houver esse descumprimento dessas medidas protetivas de urgência, existem algumas consequências, como, por exemplo, a possibilidade de se decretar uma prisão preventiva, também a responsabilidade criminal pelo crime do artigo 24A, consistente no descumprimento de medida protetiva de urgência. Enfim, o problema é que quando há um descumprimento pelo agressor de medida protetiva consistente em se vedar a aproximação com a vítima, mas antes desse descumprimento houve por parte da vítima um consentimento nessa aproximação, ou seja, a vítima consentiu uma aproximação, seja ela física ou através de meios de comunicação, como o aparelho telefônico, a vítima assentiu uma certa conversa, por exemplo, com o seu agressor. Pessoal, nesse caso, o STJ entendeu que eventual consentimento da vítima não resulta na tipificação criminal do artigo 24A. Nesse caso, se a vítima consentir com a aproximação do seu agressor, não há que se falar na responsabilidade criminal do artigo 24A. Por quê? Porque falta ao agressor o elemento subjetivo doloso. O agressor ele não tem o dolo de descumprir com a medida protetiva de urgência. Pelo contrário, ele teve, nesse caso, o consentimento por parte da vítima, resultando assim, no seu entendimento, de que ele poderia ter algum tipo de comunicação com a ofendida. Ou seja, ele falta o elemento subjetivo doloso que seja de descumprir as medidas protetivas de urgência que lhe sejam impostas. Perfeito, gente? O STJ entendeu dessa forma. A aproximação do réu com o consentimento da vítima torna atípica a conduta de descumprir medida protetiva de urgência. Olha só a conclusão do STJ. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado a cautelar de não aproximação da vítima, isso se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta, inclusive, ao fato dolo de desobediência, ou seja, falta a ele o dolo de efetivamente descumprir medidas protetivas de urgência. Perfeito? Pessoal, com isso, então, eu encerro a nossa revisão da jurisprudência dos tribunais superiores. Eu até tinha colocado novas jurisprudências, novos precedentes do STF, do STJ, também relativa a crimes de drogas. Dependendo de como for, eu faço um outro vídeo de uma forma mais breve para que esse não se prolongue tanto, mas de qualquer modo, eu vou dar por encerrado, pelo menos nesse primeiro momento, essa breve retrospectiva dos principais julgados envolvendo a legislação penal e processual penal extravagante. Perfeito? Só para a gente recapitular. Primeiro, nós tratamos
da lei que trata das organizações criminosas, a Lei Federal 2.850. Passamos posteriormente para a Lei de Execução Penal, que não tem tanta incidência em concurso de delegado, sobretudo em fases mais agudas, como fase discursiva e a fase oral, mas por haver a edição de súmula persuasiva pelo STJ, de duas matérias idênticas, acredito que isso possa chamar a atenção do examinador. Perfeito? Até aproveitei para tratar sobre um outro tema aqui também. E por fim, nós falamos também de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a Lei Federal 11.340 de 2006. Perfeito? De tudo isso, gente, eu agradeço a atenção de todos vocês. É com muita satisfação que nós, do curso Processual Prime, realizamos essa retrospectiva dos principais julgados dos tribunais superiores referente ao ano de 2023. Eu desejo para todos vocês sucesso, eu desejo aprovação para vocês no ano de 2024, se mantenham firmes nos estudos, disciplina, afinco, qualidade nos estudos, motivação diária de persistir. Eu sempre digo que concurso público é a arte de resistir. Não deixe que uma reprovação, não deixe que uma não aprovação, na verdade, num concurso te desmotive a continuar em busca de seus objetivos. Se eu conseguir, você também pode ser aprovado. Todos nós temos as qualidades necessárias para sermos aprovados. Todos os meus colegas que foram aprovados, a grande maioria são pessoas normais, mas que tiveram um esforço extraordinário, anormal. Perfeito? Gente, também não precisa necessariamente renunciar às festividades de fim de ano, como Natal, Ano Novo. Não é isso que vai fazer você reprovar, pessoal. Tá? Não é isso que vai fazer você não ser aprovado no concurso. O que vai fazer você ser aprovado, aprovada no seu concurso, é a sua disciplina diária. É você diariamente manter a sua constância nos estudos, estudar com a leitura diária de lei seca, a resolução, eu particularmente, resolvia diariamente questões de concurso público, também a análise de julgado dos tribunais superiores e a análise de doutrina pontual. Perfeito? É isso que vai fazer você ser aprovado. Pelo contrário, você está com seus pais, com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus maridos, com suas esposas, com seu namorado, sua namorada, enfim, não é isso que vai te reprovar. Pelo contrário, é isso que vai te aprovar. É isso que vai te credenciar a ser uma pessoa melhor, é isso que vai fazer com que a sua mente fique mais limpa e que você vai ter a sua aprovação, que você vai alcançar o seu sonho, que você vai alcançar o seu objetivo. Confie em vocês, tenha a mentalidade de aprovação. Não hesitem, pessoal. Continuem na pegada, continuem com os seus estudos de forma disciplinada. Eu vou estar aqui torcendo por cada um de vocês. Concurso público é lindo, é aquilo que traz a meritocracia. Concurso público é democrático, concurso público muda vidas. E eu vou torcer por cada um de vocês. Perfeito? Contem comigo, estou aqui à disposição. Podem entrar em contato comigo no Instagram. Se eu tiver disponibilidade, eu vou responder. Para auxiliar nos estudos, para esclarecer algum conteúdo. Podem contar comigo no que for possível. Perfeito? Desejo a cada um de vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, um ano próspero, um ano de aprovação, mas, sobretudo, um ano de saúde. Tá bom? Pessoal, com isso eu encerro a nossa aula. Até a próxima.